seu código está cheio de objeto de valor, você não sabe o que é, não sabe onde é que ele está, não sabe usar direito, faz errado e depois ainda diz que desenvolvimento de software não é para você. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos aprender o que são objetos de valor, quais os problemas que acarretam no nosso sistema se a gente não sabe como usar e fazer uma diferenciação rápida entre entidades e objetos de valor, só para a gente acompanhar aqui tranquilo o nosso vídeo. Primeiramente, entidades versus objetos de valor. Aqui, entidade é tudo aquilo que tem uma identificação própria. Se você quiser resumir bastante aqui, como um idiota, a gente pode falar que tudo que tem um ID é uma entidade, porque a gente consegue identificar ela na existência do nosso sistema. Quer ver um exemplo aqui de entidade? Não é aqui não. Um exemplo de entidade, a nossa classe pessoa clássica. Por que ela é uma entidade? Geralmente, porque a primeira coisa que a gente bota aqui é um não inteiro, né, mas long, sei lá, qualquer coisa, o UID. A gente sempre bota um ID para ela, mesmo que a gente não coloque um ID, a gente tem sempre um CPF ou algum campo que identifica ela como uma entidade, que diferencia ela dos outros na existência do nosso sistema, que dá uma identidade para a entidade. Olha só, é por isso que você chama isso daqui de entidade. E objeto de valor, qual que é a do objeto de valor e o que que diferencia de uma entidade? Eles são bem parecidos. Eu esqueci que eu estou escrevendo aqui. Eles são bem parecidos. ID. Eles são bem parecidos, porém, como já dissemos, a entidade tem a sua identificação, ela tem um ID e o objeto de valor 99% das vezes não tem. Na verdade, ele não pode ter um identificador. Beleza? Ele é uma classe comum, igual a entidade e tal, só que ele não tem o identificador e ele tem uma propriedade importantíssima que você não está fazendo aí, por isso que seu código está dando bug, você não sabe da onde. Objeto de valor, ele não pode ser mutável, ele não pode ter propriedades que você consegue alterar. Ele não pode ter set, meu amigo. Tira esse set daí de onde você não precisa. Tem o construtor para construir. Não bota set na sua classe se você não precisar alterar. E a gente vai ver por quê e a importância disso nos nossos objetos de valor, ok? Então vamos continuar aqui com a nossa classe, que ela vai ser utilizada no nosso exemplo de hoje. Ó, uma pessoa clássica que tá private, endereço e nome, beleza? Agora a gente vai criar aqui nosso objeto de valor para saber o que é um na prática. O que representaria um objeto de valor melhor do que uma classe clássica chamada endereço? Por que que ela é uma entidade de valor aqui no nosso exemplo? Veja só o seguinte, vamos preencher aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui um private int ID, mas a gente estaria colocando sem necessidade. O endereço ele não precisa ser identificado unicamente. Não estou falando de banco de dados, tá? Lá na sua tabela de banco de dados ele vai ter um ID para ficar na tabela dele, fazer relacionamentos e tal. Estou falando aqui no nosso sistema, no domínio aqui ainda, tá? Para quem não conhece TDD, é um livrinho muito bom, azul, fininho, tranquilo de ler, leitura gostosa. Recomendo. DDD do Eric Evans. Procurem lá. Por que a gente não precisa do ID aqui no nosso endereço? Porque esse endereço por si só ele já se identifica aqui. Ele não precisa de um identificador, de um ID, de uma identidade. Ele é só um objeto que vai existir para auxiliar a nossa pessoa a existir. Objetos de valor eles estão atrelados à entidade. Eles não existem se não tiver atrelado a uma entidade. Para que eu vou ter um endereço? Estou falando em questões de sistema, tá? Eu sei que endereços existem sem pessoas morando e tal, mas para que no nosso sistema a gente vai ter um endereço que não está associado a nenhuma pessoa? Só um registro lá, no banco, por exemplo. Só uns registros de endereço salvo. Ele não está associado a nenhum comércio, nenhuma pessoa, nenhuma entidade. Não faz sentido. Objetos de valor estão associados a entidades. No caso aqui, a nossa entidade pessoa. Então a gente vai colocar ele aqui. Tá, ele aí.
Vamos criar aqui a nossa entidade completinha, do jeito que a gente faz aí na hora de construir o sistema. Saímos da faculdade agora, quero construir sistema, é isso aqui que a gente constrói. Vou até botar um construtorzinho, aquele clássico construtorzinho vazio aqui, que é para deixar ainda mais tosco o nosso exemplo. Vamos colocar aqui agora, o que a gente bota? Get set para tudo. No caso de pessoa até faz sentido aqui, mas a gente vai ver no objeto de valor que isso aqui é uma prática do diabo. Beleza, nossa classe pessoa aqui, todo mundo faria uma classe pessoa exatamente desse jeito aqui, ou classe funcionário, sei lá, ou classe vendedor, qualquer coisa, tá? Exemplos simples para ficar simples. Nosso objeto de valor aqui, endereço. O que a gente vai ter aqui? String rua e número, só para ficar tranquilo. Beleza? E aqui mora o perigo. Pensa bem no seu sistema antes de fazer. Não sai metendo tudo que você vê na frente, não. Eu vou colocar aqui um construtor vazio. A gente vai ver o problema disso. Vou colocar aqui um construtor com tudo. Vou criar aqui os getters e os setters. E vou criar um toString aqui também, só para a gente poder imprimir depois. Beleza, classe tranquila aqui. Endereço, rua, get, set, construtores, pessoa, get, set, construtores, string. Beleza, agora vamos ao gerador de bugs que a gente criou ali agora, tá? Vamos criar aqui uma pessoa, João. Ó, vamos pegar aqui o construtor que a gente pode preencher os dados dele. Endereço, vamos criar um endereço para ele aqui antes. Endereço. O endereço pede uma rua, Rua das Palmeiras, número 12. E aqui a gente passa para ele o endereço que a gente criou. Só que João, ele se casou com Maria. E Maria foi morar com ele. Então vamos colocar aqui Maria, aqui também da Silva, né, que pegou o sobrenome, e ela vai morar no mesmo endereço de João. Vamos até renomear aqui para endereço do casal. Tá tudo tranquilo. Agora vamos imprimir esses dados aqui para a gente ver o que está aparecendo. Vamos imprimir João. E vamos imprimir Maria pra gente ver se está tudo certinho com os dois aqui. Beleza, ID, nome, João da Silva, endereço. O endereço aqui o mesmo para os dois pombinhos. Só que veio um período de desgraça na vida dos dois e se separaram. A Maria, num mundo maluco da minha cabeça, ela separou de João e foi morar com o novo marido dela na frente da casa de João para fazer aqueles ciúmes e ver que a vida dela melhorou 100%. Então, Maria vai ter o seu endereço alterado. Vamos pegar o endereço dela aqui e alterar o número. É na mesma rua, tal, mesmo bairro, tal, só foi para casa da frente. Então, um número que seria 23, talvez, seria a casa da frente. Vamos alterar esse endereço aqui agora e vamos imprimir de novo aqui Maria para ver se deu tudo certo. Eu vou até colocar aqui pra gente saber o que está acontecendo. Aqui eles estavam casados. Oh, caramba. E aqui separados. Vamos imprimir isso aqui. Só dar um printzinho aqui só para ficar bonito. Beleza, vamos rodar aqui. Vou rodar de novo para a gente ver direitinho. Beleza, quando eles estavam casados aqui, endereço estava ok, estava tudo certo. Depois se separaram, Maria continuou a mesma coisa e foi morar na casa da frente. Mas o que vocês veem de bug aqui? Pausa e comente aí nos comentários, obviamente, antes de continuar o vídeo. Beleza, você já escreveu aí, provavelmente escreveu certo, alguns escreveram errado, mas a gente vai aprender junto agora. Veja o que acontece se eu imprimir os dados aqui de João.
Sem edições no vídeo, sem mágica, tá? Veja o que acontece se eu imprimir os dados de João aqui logo após alterar o endereço de Maria. Ó, aqui eles estavam casados, tudo certinho. Depois eles se separaram e olha o que aconteceu. O número de João também mudou. Por que isso? Porque gente é idiota e criou um objeto de valor para essa entidade aqui com a possibilidade de ser alterado. Isso não pode, a gente não pode alterar objetos de valor, eles são imutáveis. Você já ouviu essa palavra aí na programação e não sabia para que que era, né? É exatamente isso daqui. Imutabilidade de objetos de valor. Aqui, por que que isso está acontecendo? O endereço, ele é um objeto do Java que fica naquela heap que ninguém entende. Só que uma coisa que a gente entende é que essa heap é o seguinte: ela guarda a posição do objeto, ela não guarda uma cópia do objeto. Aqui não são dois objetos endereço do casal, cria um para João e um para Maria. É o mesmo, só que os dois aqui estão apontando para o mesmo espaço de memória. Então, se você alterar um, o outro também vai alterar. E como que a gente resolve isso? Ou a gente cria um novo endereço, mas deixa aberto. A gente faz aqui, ó, uma cópia, endereço separados e faz aqui o endereço 23 da Maria e passa para Maria aqui. Pode deixar lá o casado lá em cima, mas aí aqui a gente passaria o endereço separados para Maria. No caso aí, cada um ficaria com seu endereço depois. Só que qual o problema? Pode vir uma outra mula e não fazer isso e fazer do jeito que a gente fez antes. E aí o que, que vai acontecer? O nosso sistema vai estar aberto a bugs. Então como que a gente bloqueia isso? Vamos fazer o nosso endereço ficar imutável. E como que é isso, gente? Como que eu vou deixar imutável? Tira os sets, cara. Como é que você altera as propriedades de um objeto que só tem campos privados? Através do set. Como é que você faz isso sem o set? Só no construtor, só na hora de criar. Depois disso, não dá mais. Tá aí, ó. Tá imutável. Aí o que, que ele vai falar? Ah, não consigo alterar o número aqui, ó. Aí sim, ele obriga a gente a criar um endereço aqui só para Maria. Aí a gente cria aqui um endereço separado, mas o nosso sistema está blindado. Oh, caramba, separado. O nosso sistema agora está blindado, ele não vai deixar aquele bug acontecer mais. Então a gente passa o endereço para Maria. A gente vai ver que entidades elas são mutáveis, tá? É uma característica dela, né? Algum vídeo futuro aí. Mas objetos de valor não podem ser mutáveis. Agora sim vai dar tudo certo se eu não fiz nada errado. Provavelmente eu esqueci alguma coisa. Não, tá aí, certinho. Ó. Beleza. Agora sim a nossa classe está pronta para vitória. Só que a gente pode melhorar isso aqui um cadinho. Tá vendo o tamanho dessa classe aqui? Para não fazer nada, só para armazenar um dado. O que, que a gente faz? Apaga ela. E o que, que a gente cria aqui agora? O nosso amigo Record. Já falamos desses records em algum vídeo aí para trás, só você procurar ele. E é aqui que a gente vai usar ele. Por quê? Porque record, eles são imutáveis por natureza. Então você não pode mudar eles. Você não precisa fazer nada. Você só tem que criar ele aqui, ó. Eu acho que é rua, né? E pronto. É só isso. Sua classe está imutável, protegida de bugs. E aqui, ó, tudo continua como sempre. A gente não tem que alterar nada. Voltando aqui, vou até rodar de novo vocês. Não alterei nada aqui, tá? Vou só rodar de novo. Tá lá. Endereços de casado antigamente. Passou-se um tempo, se separaram. E agora, com os recordes imutáveis do nosso objeto de valor, a gente consegue blindar o nosso sistema desse tipo de bugs. Beleza? Vou deixar até o recorde aí para você dar uma olhadinha. A simplicidade e a elegância. Eu não costumo falar disso em Java não, tá? Mas aqui é a elegância. Então, entenderam o que são objetos de valor e por que eles não devem ser mutáveis? Se você gostou disso aqui, a gente faz um vídeo sobre entidades depois e algumas peculiaridades dela e talvez alguns bugs que a gente pode ter nas entidades, mas a gente já resolveu a maioria deles. Então clica no gostei, inscreve no canal, valeu e tchau.